A base teológica do conhecimento nos leva a refletir sobre o papel do ser humano como imagem e semelhança de Deus, e como isso fundamenta a busca por conhecimento e inovação. Desde os primeiros capítulos da Bíblia, observamos que o propósito divino para a humanidade está intrinsecamente ligado à sabedoria e à criação. Gênesis 1:26 nos apresenta um chamado claro: dominar a criação com responsabilidade e discernimento. Esse domínio não é tirânico, mas reflexo de uma administração sábia e amorosa, pautada nos valores do Criador. A inteligência artificial, vista como fruto dessa capacidade criativa, emerge como um exemplo concreto do potencial humano em transformar e aperfeiçoar o mundo. Mas a grande questão permanece: como garantir que este avanço esteja em sintonia com os propósitos divinos? A narrativa da Torre de Babel, em Gênesis 11, oferece uma poderosa analogia. Aqui, a humanidade buscou construir algo grandioso, mas sem a orientação de Deus. A motivação era a exaltação própria, e o resultado foi confusão e dispersão. Essa história ressalta a necessidade de submeter todo o conhecimento e avanço tecnológico à soberania divina. Na contemporaneidade, a IA pode ser uma ferramenta para glorificar a Deus, promovendo o bem comum, aliviando sofrimentos e aproximando pessoas. No entanto, quando utilizada sem sabedoria ou para fins egoístas, ela pode se tornar um instrumento de manipulação, desigualdade e opressão. Assim, o verdadeiro desafio está em alinhar a tecnologia ao propósito original de Deus, que é promover a justiça, a paz e o amor. Outro ponto crucial é entender que o conhecimento em si não é mau, mas a intenção por trás de seu uso pode determinar se ele glorifica a Deus ou se afasta da sua vontade. A Bíblia nos adverte sobre o perigo da sabedoria que não é guiada pelo temor ao Senhor. Provérbios 9:10 declara: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Isso nos leva a considerar que a inovação tecnológica, incluindo a IA, deve ser orientada por princípios éticos sólidos e pela busca do bem maior, sempre reconhecendo que Deus é a fonte de todo conhecimento verdadeiro. Afinal, a mordomia divina implica não apenas criar, mas também preservar, proteger e guiar os recursos para fins nobres e redentores. Portanto, ao explorar o papel da IA na perspectiva cristã, somos desafiados a nos perguntar: estamos usando esse conhecimento para refletir a glória de Deus ou para exaltar nossa própria habilidade? A resposta a essa pergunta não é apenas teórica, mas prática, exigindo um compromisso contínuo com os valores do reino de Deus. Assim como a humanidade foi encarregada de cuidar da criação com sabedoria, também é nossa responsabilidade usar a tecnologia de maneira ética, compassiva e redentora. Este é o fundamento de uma visão teológica do conhecimento, onde o avanço tecnológico, incluindo a IA, pode ser não apenas uma expressão da criatividade humana, mas também uma oportunidade de honrar o Criador. A natureza humana é uma expressão única da criação divina, algo que nenhuma invenção, por mais avançada, pode replicar ou substituir. Salmos 8:5 nos lembra da posição especial da humanidade, um pouco menor do que os anjos e coroada com glória e honra. Essa passagem reforça que a dignidade humana é intrínseca, derivada do Criador, e que os seres humanos carregam em si um propósito eterno que vai além de sua capacidade intelectual ou física. Enquanto a inteligência artificial, IA, pode imitar padrões e executar tarefas com precisão notável, ela carece de elementos fundamentais que definem a humanidade: alma, consciência moral e capacidade de se conectar com Deus em adoração, arrependimento e relacionamento. Isso estabelece uma linha clara entre a criação divina e qualquer criação artificial.
O avanço em direção à singularidade tecnológica, o momento hipotético em que a IA poderia igualar ou superar a inteligência humana, levanta questões complexas sobre o papel do homem e os limites da criação artificial. Do ponto de vista cristão, a singularidade não deve ser encarada como uma substituição do papel humano, mas como uma extensão da criatividade e inteligência que Deus nos deu. A capacidade de criar tecnologias tão avançadas é, em si, um reflexo da imagem de Deus na humanidade. No entanto, é preciso lembrar que, enquanto somos criativos, Deus permanece como o Criador Supremo e todo conhecimento deve ser subordinado à sua vontade. Assim, o potencial da IA deve ser visto não como uma ameaça à singularidade humana, mas como uma oportunidade de glorificar a Deus por meio do uso responsável e ético da tecnologia. Estudos sobre a singularidade frequentemente abordam preocupações éticas e de controle, um reflexo de princípios que a Bíblia já nos ensina sobre responsabilidade e limites. A passagem de Provérbios 16:9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nos lembra que, por mais avançados que sejam nossos planos e tecnologias, o controle final sempre pertence a Deus. Essa verdade deve guiar os cristãos ao refletirem sobre como usar a IA de maneira que honre a Deus e beneficie a humanidade. A submissão à soberania divina é essencial para evitar os perigos do orgulho e do uso desenfreado da tecnologia. Além disso, o conceito de singularidade nos leva a refletir sobre os limites da criação artificial. Embora a IA seja programada para tomar decisões e realizar cálculos complexos, ela não possui as características que fazem do ser humano uma criação especial: consciência, moralidade e a capacidade de amar e perdoar. Essas qualidades são fruto do sopro de vida de Deus dado exclusivamente à humanidade. Isso implica que a IA, por mais sofisticada, jamais será capaz de substituir o papel humano no plano divino. Assim, a singularidade não é um fim em si mesma, mas uma ferramenta que deve ser usada com sabedoria para refletir os valores do reino de Deus. Por fim, a singularidade da criação humana não é apenas uma questão teológica, mas também uma responsabilidade prática. Como cristãos, somos chamados a avaliar criticamente o impacto da IA em nossas vidas, na sociedade e na nossa espiritualidade. Devemos usar esse avanço tecnológico como mordomos fiéis, sempre buscando o equilíbrio entre inovação e submissão à vontade divina. Longe de ser uma ameaça, a IA pode se tornar uma oportunidade para reafirmar a superioridade dos valores eternos sobre os avanços temporais. Assim, a singularidade humana permanece inigualável e a tecnologia, quando bem usada, se torna mais uma expressão da glória de Deus. A integração da inteligência artificial, IA, em diversos setores da sociedade, trouxe avanços extraordinários, mas também expôs desafios éticos profundos que exigem uma análise à luz da fé cristã. Questões como privacidade, desigualdade e autonomia são cada vez mais relevantes em um mundo onde a IA se infiltra em áreas sensíveis, desde a vigilância até a economia. Por exemplo, sistemas de vigilância baseados em IA, embora úteis para a segurança, podem ameaçar liberdades individuais, monitorando pessoas sem seu consentimento ou criando sociedades hipercontroladas. A automação, por sua vez, elimina empregos, contribuindo para a desigualdade econômica e aumentando a distância entre ricos e pobres. O cristianismo, com seu foco na dignidade humana e na justiça, oferece uma base ética sólida para enfrentar esses dilemas. Miqueias 6:8 nos chama a praticar a justiça, amar a misericórdia e caminhar humildemente com Deus. Um lembrete de que as decisões tecnológicas devem sempre valorizar a dignidade humana e o bem coletivo.
Os desafios éticos da IA se tornam ainda mais complexos quando considerados à luz das responsabilidades cristãs. Como mordomos da criação, somos chamados a garantir que o uso da tecnologia sirva ao bem comum e promova a igualdade, em vez de perpetuar injustiças. Isso inclui questionar o uso de algoritmos que discriminam grupos específicos ou reforçam preconceitos. A automação, por exemplo, deve ser implementada de forma a criar novas oportunidades, em vez de apenas substituir trabalhadores humanos. A ética cristã exige que se pense no impacto dessas mudanças sobre os mais vulneráveis, agindo com compaixão e justiça. Nesse sentido, a Igreja tem um papel crucial como voz profética, chamando a atenção para o perigo de idolatrar a tecnologia em detrimento dos valores do reino de Deus. Além dos desafios éticos, os impactos espirituais da IA representam um campo igualmente crítico. Em um mundo cada vez mais dependente de soluções tecnológicas, há um risco real de deslocar a busca por significado e verdade para algoritmos e sistemas digitais. Redes sociais e assistentes virtuais, por exemplo, moldam nossas decisões, influenciam nossas opiniões e até afetam nossas práticas de fé. Isso levanta uma preocupação espiritual profunda. Estamos trocando a sabedoria divina pela sabedoria programada? 1 Coríntios 2:5 nos lembra que a fé deve se basear no poder de Deus, não na sabedoria humana. Essa verdade nos alerta a manter a tecnologia em seu devido lugar como uma ferramenta útil, mas jamais como um substituto para a orientação divina e para a comunhão espiritual. Outro ponto espiritual significativo é a questão da dependência excessiva da IA, especialmente em decisões morais e existenciais. Algoritmos podem sugerir caminhos, mas não conseguem discernir entre o bem e o mal à luz da verdade bíblica. Isso reforça a necessidade de mantermos um coração inclinado para Deus, buscando sua direção através da oração e da leitura das Escrituras. A tecnologia, quando mal utilizada, pode nos afastar dessa prática, criando uma falsa sensação de segurança e controle. Como cristãos, devemos equilibrar os avanços tecnológicos com uma fé robusta, reconhecendo que, por mais avançada que seja a IA, ela nunca será capaz de substituir o relacionamento pessoal com Deus. Por fim, os desafios éticos e espirituais que a IA apresenta não são apenas questões teóricas, mas práticas que exigem uma resposta ativa da comunidade cristã. É preciso promover um diálogo constante sobre os limites éticos e o uso responsável da tecnologia, incentivando soluções que estejam alinhadas com os valores do reino de Deus. Ao mesmo tempo, é crucial que os cristãos permaneçam vigilantes, cuidando para que sua fé e confiança não sejam colocadas em sistemas artificiais, mas no Deus vivo que nos guia com sabedoria, graça e amor.